Bom dia a todos. Essa apresentação é para que eu possa apresentar a vocês as pesquisas que foram realizadas nos últimos anos aqui no UFMG, dentro do grupo de antenas, propagação e teoria eletromagnética, o GACTEM, está vinculado ao Departamento de Engenharia Eletrônica e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG. A nossa linha de pesquisa envolve projetos, sínteses de antenas, análise da propagação de ondas de rádio em diferentes ambientes, urbanos e suburbanos, e também pesquisas envolvendo cálculo de campo, aquilo que a gente chama de eletromagnetismo aplicado. A homepage, para vocês, se alguém tiver interesse em visitar e encontrar mais detalhes da pesquisa, está dada aqui embaixo, né? Está vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Então, nos últimos anos, nós contamos com diversos apoios financeiros. Em particular, eu tive esse apoio da FAPEMIG através do programa Pesquisador Mineiro. Eu também tenho uma bolsa de pesquisador 1C do CNPq, que ajuda a financiar as pesquisas. E até 2020 tivemos um projeto PROCAD de parceria acadêmica envolvendo 4 instituições e os seus respectivos programas de pós-graduação. Aqui na UFMG, pessoal, colegas da PUC do Rio de Janeiro, do Cefet aqui de Minas e também da Federal de São João del Rei. As aplicações de interesse na minha pesquisa envolvem a análise e síntese de antenas e dispositivos em radiofrequência, caracterização de canais de comunicação, canais de rádio em comunicações sem fio e, eventualmente, também um estudo mais teórico envolvendo espalhamento eletromagnético, estudo de técnicas para determinar o espalhamento, radiação, envolvendo obstáculos. Nessas pesquisas estão envolvidos métodos numéricos, geralmente associados a soluções de equações diferenciais parciais, como, por exemplo, nos métodos de diferenças finitas, métodos sem malhas, mais recentemente pesquisas envolvendo o método Galerkin descontínuo e, em particular, equações integrais, como, por exemplo, aquelas que aparecem no método dos momentos. E também trabalhamos com métodos assintóticos, são métodos mais simples, menos precisos, mas em compensação, quando os objetos estudados são muito maiores que o comprimento de onda, elas têm uma precisão suficiente do ponto de vista de engenharia. Então, entre os métodos assintóticos que a gente investiga, tem a física ótica, a ótica geométrica, a teoria uniforme da difração e o método da abertura, que é muito útil na análise de antenas de abertura, como, por exemplo, as antenas refletoras. Então, só dando um exemplo do que foi pesquisado nesses últimos anos na caracterização de canais de comunicação, um problema que nós temos interesse é caracterizar a potência que chega até um receptor a partir de uma antena transmissora num ambiente que não seja urbano. Por exemplo, isso daqui tenta ilustrar um perfil de terreno arbitrário representado por essa linha tracejada e, na medida em que esse receptor se movimenta ao longo desse perfil de terreno, qual é a potência que chega no receptor, levando em conta todas as interações eletromagnéticas envolvidas nesse cenário. Então, nós desenvolvemos aqui, junto com os alunos de pós-graduação, fórmulas baseadas em equações integrais que foram avaliadas pelo método dos momentos. E nós não fizemos medidas, mas comparamos com medidas que foram disponibilizadas na literatura. Em particular, medidas que foram feitas lá na Dinamarca. Essa figura aqui mostra o perfil do terreno
numa das medidas realizadas. Então, parece que é um terreno montanhoso, mas não é verdade. Repara que a distância é dada em quilômetros, enquanto que a altura do terreno é em metros. Então, na verdade, esse terreno é bem suave e a gente pode utilizar essas equações para fazer a avaliação. Então, aqui tem um exemplo de resultado. Nós comparamos aqui com vários resultados, mas em particular, observem a curva preta, aqui, ó, e a curva verde. A curva verde é a simulação numérica, baseada nas equações integrais, enquanto que essa curva preta são as medidas realizadas. Então, observe que a concordância não é perfeita, mas ela é muito boa do ponto de vista de engenharia. Então, nós temos dedicado um bom tempo, junto com os alunos, para investigar modelos que possam fazer essa previsão de cobertura, teoricamente, né, sem a necessidade de fazer medidas no local, que são muito custosas. A gente faz essas análises tanto no domínio da frequência, como no domínio do tempo. Então, no domínio do tempo, nós temos aqui um ambiente diferente do anterior. Aqui seria uma espécie de ambiente urbano, onde, por causa da presença dos obstáculos, nós temos várias componentes multipercurso que chegam até o receptor partindo do transmissor. Então, nós temos componentes que chegam, se não houver obstrução, que vão direto do transmissor para o receptor, outras que refletem, por exemplo, nas paredes dos prédios, ou no chão, na rua, e outras que difratam, por exemplo, nas arestas dos prédios. Todas essas componentes multipercurso acabam fazendo com que um sinal no receptor ele chegue com várias cópias, várias réplicas, defasadas, atenuadas e atrasadas. E isso, obviamente, prejudica a qualidade de recepção. Então, nós propusemos a utilização também dessas equações integrais no domínio do tempo. Para quê? Para obter os diferentes pulsos que chegam, cada pulso desse associado a uma componente multipercurso. Com essa distribuição de pulsos obtida no domínio do tempo, a gente consegue obter não só a intensidade daquela componente, mas o tempo que leva até chegar no receptor. E com isso nós podemos fazer caracterizações banda larga do canal de rádio. O custo computacional aumenta, porque a análise é feita no domínio do tempo, mas em compensação nós temos uma caracterização mais banda larga do canal de rádio. Quando o sinal transmitido for relativamente mais largo em espectro, como tem acontecido nos últimos anos com a telefonia móvel, cada geração que aparece vai ter uma taxa de transmissão maior. Com isso, você precisa de um espectro mais largo para que esse sinal seja transmitido. Então, caracterizações nesse sentido acabam sendo muito úteis. No campo das antenas refletoras, né, meu projeto tem sido basicamente na análise e síntese de antenas refletoras, como, por exemplo, antenas com 2 refletores, como está mostrado na figura. O refletor principal aqui, amarelo, ele é bem visível, mas tem um subrefletor que não dá para ver direito. Está aqui, é bem pequenininho na frente do alimentador. Então, eu tenho investigado essas antenas desde o meu doutorado e continuo até hoje, pesquisando junto com os alunos fórmulas, projetos, metodologias, para que a gente possa não só analisar com mais eficiência, mas também projetar essas antenas. Então, esse exemplo aqui foi um exemplo que foi construído lá nos Estados Unidos, e aí a gente pôde comparar as medidas obtidas com a técnica numérica desenvolvida, também baseada em equações integrais, no método dos momentos. Então, esse diagrama de radiação aqui representa em linha sólida o diagrama de radiação obtido numericamente, e em pontos são os valores medidos. Então, do ponto de vista de engenharia, a concordância ela é muito boa, ela é excelente. Então, é uma maneira de você projetar uma antena minimizando a construção de protótipos. Se você utilizar uma ferramenta precisa como essa para projetar a antena,
é quase certo que você, com apenas um protótipo, você finalize o projeto. Um protótipo como esse, por exemplo, é na faixa de $40 mil. Então, dá para ter uma ideia de como isso é útil para aquelas pessoas que projetam e constroem antenas refletoras, principalmente esse tipo de antena. Cada vez mais essa antena duplo refletora, que é uma antena DE, está sendo utilizada em aplicações aeroespaciais. E, ultimamente, junto com os alunos de mestrado e doutorado, pensando inclusive em aplicações via satélite, nós começamos a pesquisar, né, a modelagem das antenas refletoras, como aquela que eu mostrei antes, só que agora, ao invés de um diagrama diretivo, como no slide anterior, um diagrama que seja modelado, por exemplo, para uma aplicação via satélite de órbita baixa. Ultimamente, satélites pequenos vêm sendo utilizados em serviços, sistemas de comunicação via satélite. Então, nesse caso, para compensar a curvatura da Terra, você gostaria de fazer com que o diagrama de radiação da antena fosse maior, mais intenso nas direções fora do eixo, onde a distância até a Terra é maior, para você compensar a atenuação espacial. Então, nesse caso particular, a gente chama isso daqui, esse é o diagrama ideal, que a gente gostaria, né, idealmente, que fosse radiado pela antena. A gente chama esse diagrama de radiação de diagrama isofluxo. Então, a gente tem pesquisado técnicas para modelar as antenas refletoras, ou seja, dar umas marteladas na superfície, deformar a superfície para que o diagrama saia com o perfil desejado. Por exemplo, nesse caso, um perfil isofluxo. Então, foram desenvolvidas técnicas, tanto por alunos de mestrado como por alunos de doutorado, para fazer, através de uma concatenação de cônicas locais, controlar a iluminação que vem do alimentador. O alimentador é isso daqui, ó, para que depois da primeira reflexão no subrefletor e depois da segunda reflexão no refletor principal, esse campo chegue aqui, esse campo eletromagnético chegue na abertura da antena com uma determinada distribuição de amplitude e fase. Então, essa amplitude e fase são prescritas para que o diagrama de radiação tenha uma certa característica. Para isso, você precisa modelar as duas superfícies dos refletores. Então, uma parte dos alunos trabalhou justamente em fórmulas para fazer esse mapeamento, desde o alimentador até a abertura, né? Qual é a antena refletora que provê esse tipo de mapeamento, essa distribuição de campo na abertura. E com isso a gente conseguiu, isso aqui já é uma análise usando o método dos momentos, junto com o método da abertura. Isso aqui seria o diagrama, um exemplo de diagrama isofluxo obtido após a gente modelar essa antena usando ótica geométrica e fazer a análise do diagrama de radiação utilizando o método dos momentos. Mais uma outra pergunta, que também faz parte da pesquisa, é a seguinte: ok, então eu tenho que determinar a amplitude e a fase do campo na abertura para modelar a antena depois. Mas qual é a amplitude, qual é a fase que eu tenho que ter na abertura? Então, um outro grupo de alunos fez o processo de síntese da abertura. O que significa isso? Dado o diagrama de radiação que a gente deseja, qual é o campo que eu tenho que ter na abertura? Uma vez determinado esse campo em amplitude e fase, aí a gente vai para a próxima etapa. Modelar as antenas para que aí eu possa gerar esse campo na abertura e, consequentemente, o diagrama de radiação desejado. Então, isso também foi pesquisado nos últimos anos, com a ajuda dos alunos de pós-graduação, pós-graduação. E aqui tem um outro exemplo de uma antena que foi modelada, e antes disso a abertura foi sintetizada, e aqui está o diagrama de radiação obtido pelo método da abertura. E aí a gente comparou, no caso aqui, o projeto foi para obter as mesmas especificações da Agência Espacial Europeia. Então o diagrama ele tem que ficar dentro
desse perfil pontilhado, que são as especificações dadas pela agência. A gente quase conseguiu isso, ainda temos um problema que está sendo investigado aqui no centro. Nós também fazemos pesquisas com antenas duplo refletoras, porém para cobertura omnidirecional. O que significa isso? Funciona como se fosse um dipolo. Ao invés de irradiar para cima, essa antena irradia para os lados. Então, essa antena tem mais ou menos o subrefletor está aqui em cima, ele é um pouquinho maior agora, enquanto que o refletor principal tem essa forma de vulcão, né? Parece um vulcão. E a ideia é que agora isso irradie como se fosse um dipolo, mas um dipolo muito mais banda larga. A gente está pensando aqui em aplicações em ondas milimétricas, por exemplo, para serviços de comunicação 5G, 6G ou até acima disso na medida em que a tecnologia foi evoluindo. Então, esse diagrama de radiação a gente chama de diagrama de radiação omnidirecional. Ele varia em elevação, mas não varia no azimute. Então aqui, ó, nesse caso particular, a antena foi projetada para ter um máximo de radiação na direção perpendicular ao eixo de simetria dessa antena. Se você estiver interessado em usar essa antena para fazer a cobertura numa cidade, por exemplo, você não vai querer usar o diagrama mostrado no slide anterior, porque ele vai iluminar mais o horizonte, enquanto que você quer iluminar é para baixo. E além disso, né, os usuários mais afastados deveriam ter na direção deles uma diretividade da antena maior do que aqueles que estão mais próximos para compensar a atenuação espacial. Então nós também pesquisamos a modelagem das antenas refletoras, só que agora as antenas refletoras omnidirecionais, para prover o que a gente chama de cobertura uniforme. Então, para a cobertura ser uniforme, isso aqui seria a antena transmissora. O diagrama de radiação deve ser tal a compensar uma diretividade, um ganho maior, aqueles usuários que estão mais afastados. Então, no caso aqui, imagine se tem dois usuários, o usuário A e o usuário B. Então, você deveria, como o usuário B está mais longe, a distância do B até a antena é R2, R2 é maior que R1, então como a distância é maior, você gostaria de ter um ganho maior da antena na direção do usuário B. Se você usar aqui os triângulos, as identidades trigonométricas, você vai entender que esse ganho tem que ser proporcional ao cossecante desse ângulo beta ao quadrado. Então a gente joga isso como uma especificação para o programa de modelagem. E aqui está um exemplo que já foi realizado há muitos anos atrás, também por um aluno de mestrado aqui da UFMG, onde essa antena omnidirecional teve os seus refletores modelados para prover essa cobertura uniforme. E o diagrama de radiação, ó, desse perfil consequente ao quadrado foi obtido com sucesso para essa antena. Só que o problema aqui foi que o refletor principal, ó, esse cara daqui, ó, ficou muito longo, ficou muito grande. Então a gente, ao invés de especificar direto a modelagem, utilizando o desejado diagrama na região de campo distante, a gente fez aquele processo anterior. Dado o diagrama na região de campo distante, qual é o campo na abertura que faz isso? E aí, com o campo na abertura e amplitude e fase, qual é a antena modelada? Ou seja, ao invés de modelar direto os refletores a partir do diagrama desejado, fizemos isso em duas etapas. Então, usamos a mesma técnica de concatenação de cônicas para controlar a distribuição de amplitude e fase do campo na abertura da antena. Lembrando que como essa antena agora é omnidirecional, essa abertura é cilíndrica, tá? Mas a teoria é basicamente a mesma da anterior. E com isso a gente conseguiu sintetizar, né? O diagrama de radiação está aqui mostrado em azul, é o método de momentos, um método mais preciso. Em vermelho é o método da abertura, é menos preciso, mas ele é mais rápido. Então, antes de fechar o projeto, a gente primeiro analisa como é da abertura, faz as correções, só no final a gente utiliza o método dos momentos. E aqui em linhas tracejadas a especificação, que é aquela especificação ideal cossecante ao quadrado.
e fizemos para duas configurações de antenas, a que a gente chama de ADE e a que a gente chama de ADC. E o resultado é que, tanto no caso de cima como no caso de baixo, o refletor principal não ficou tão longo como naquele outro exemplo mostrado anteriormente. Então, com isso, a gente conseguiu, com bastante sucesso, realizar a síntese dessa antena duplo refletor. E para isso, então, pesquisamos, né, além de fazer a pesquisa em cima da modelagem dos refletores, a síntese da abertura, ou seja, qual é o campo na abertura cilíndrica que vai dar aquele diagrama cossecante ao quadrado desejado. Então, nós fizemos isso para a ADE, como mostrei antes, e a técnica, aqui é o método da abertura, ela teve sucesso. Nós conseguimos, teoricamente, obter algo parecido com o diagrama cossecante ao quadrado desejado. Uma vez modelada a antena, aí a gente analisa com métodos de momentos para ver se realmente a coisa funcionou. Em paralelo, nós também estamos pesquisando técnicas numéricas. No caso daqui, nos últimos anos, pesquisamos métodos baseados em métodos sem malha e, mais recentemente, o Galerkin descontínuo, para fazer o estudo numérico do espalhamento eletromagnético, usando técnicas que são diferentes das técnicas clássicas, como, por exemplo, diferenças finitas no domínio do tempo, método dos elementos finitos e por aí vai. Então, uma pesquisa que ainda está começando. Isso aqui são exemplos de onda plana espalhando em cima de um cilindro, e não estava previsto isso inicialmente quando o projeto FAPEMIG foi apresentado, mas isso acabou acontecendo, alguns artigos foram publicados, e quem tiver mais interesse pode ir naquela página que eu mostrei no início da apresentação para saber mais detalhes sobre essa pesquisa. Então, eu gostaria de terminar essa apresentação com os agradecimentos formais, lógico, ao UFMG, em particular ao Departamento de Engenharia Eletrônica, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, e às agências de fomento, FAPEMIG, CNPq e CAPES, pelo apoio financeiro. Muito obrigado.